Fala pessoal, Diógenes Moita aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa. Hoje terça-feira, aula de terça-feira aqui a todo vapor. Eu sou corretor de imóveis da Alcance Imóveis, falo aqui de Teresina, Piauí. E hoje nós vamos falar sobre esse tema bem interessante. Você, corretor de imóveis, já pensou em imaginar, idealizar o que você quer para a sua carreira? O tema de hoje, esse tenha plano A, B, C, nada mais é do que você idealizar o que quer para a sua carreira. Você que está começando a ser corretor de imóveis, você que já é corretor de imóveis há algum tempo, quiçá você que está aí do outro lado, que é aspirante a corretor de imóveis, pois é, esse tema é muito importante. E eu queria trazer aqui, antes da gente entrar nas mais variadas sugestões de evolução de carreira, para o corretor de imóveis hoje em dia, eu queria trazer aqui uma reflexão importantíssima. Essa forma de descrever, essa descrição de carreira, esse plano ABC, ao contrário do que você possa pensar, não é que você tem que ter um plano A e que o plano B e o plano C de repente vão ser uma fuga em relação ao plano A que você tem ali como prioridade. Eu trago aqui com vocês essa reflexão de que na verdade você tem sim que ter plano A, B e C. Mas de que maneira? De maneira que o seu plano B seja maior do que o plano A e que o plano C seja ainda maior do que os outros dois, tá? Então aqui eu vou trazer como exemplo o seguinte. Hoje mesmo pela manhã, fazendo a minha corrida diária, eu estou num processo realmente de cuidar mais da saúde, fazer atividade física, cuidar da alimentação. Isso é muito importante porque um corpo forte, ele dá conta de segurar um corretor de imóveis com um espírito forte que quer crescer. Já um corpo fraco não vai dar conta de avançar com você, tá entendendo? Então, estava eu lá fazendo a minha corrida. Normalmente, eu venho numa jornada já há mais de um mês, acredito que está com mais de um mês, que eu iniciei a correr 5 km todo dia. Eu procurei intercalar, peguei a orientação de educador físico e intercalando, não corro exatamente todo dia totalmente os 5 km, vou alternando, e aí eu fiz um programa semanal, de maneira que eu vou alternando. Aí tem dia que é a caminhada com a corrida de 2,5, caminhada com a corrida de 3,5, aí vai evoluindo até que, de maneira que na semana, duas a 3 vezes por semana eu corro os 5 km. E hoje eu saí com esse plano A, vou correr os 5 km todo. Acontece que do meio para o fim eu estabeleci um plano B. Qual foi o meu plano B? Então aqui, o meu plano A foi os 5 km, correr os 5 km. Eu estabeleci já quase no final do percurso um plano A, que foi não, eu vou me libertar desses 5 km, eu estou há muito tempo correndo os 5 km, eu quero desbloquear a minha mente para alcançar um pouco mais. Aí eu estabeleci que ia tentar correr os 6 km. Quando eu dei continuidade e vi que estava ali super motivado e continuando e acelerando e vou conseguir, eu vou fechar os 7 km. Veio então o meu plano C. Meu plano C foi 7 km. Dessa maneira, hoje eu consegui atingir uma marca nova, que foi a marca dos 7 km correndo direto. E fiquei com a sincera sensação de que já existe em mim um corredor de 10 km. Já fiquei com isso mentalizando e realmente queimando ali no coração. E por uma questão, lógico, de saúde, de não machucar, de não lesionar, eu não quis ir além. Eu estava tão motivado, fiquei tão feliz com o plano C, que o meu espírito, queria ir mais à frente. Só que o meu corpo, eu digo, não, vou ter cuidado para não machucar, para ir com calma, para ir de uma forma sustentável, ir crescendo de forma sustentável.
Essa reflexão, esse acontecimento me trouxe essa reflexão de como encarar isso na nossa profissão de corretor de imóveis, né? Trazendo para a nossa profissão de corretor de imóveis. Eu vou falar exemplos para vocês do que eu fiz. Sou corretor de imóveis desde 2010 e nessa jornada desses 12 anos, 13 anos aí como corretor, quase 13 anos, né, como corretor, eu vou trazer para vocês o que eu fiz e que há pouco tempo eu percebi que na verdade trata-se exatamente isso, de ter um planejamento de carreira, que confesso a vocês, comigo a coisa foi acontecendo e hoje, olhando para trás, eu vi que eu tive essa evolução. Então, aqui eu trago para vocês já esse olhar do que eu fiz e que tenho a certeza que se eu tivesse planejado, estruturado isso, os resultados que foram ótimos poderiam ter sido ainda melhor e num espaço de tempo menor, tá? Então, vou trazer agora para vocês o que poderia ser, na nossa profissão, o corretor de imóveis ter um plano A, ter um plano B ainda maior do que o A e ter um plano C ainda maior do que os dois primeiros. Isso para não dar continuidade, que a nossa profissão ela tem essa beleza de abrir oportunidades que são muitas, mas muitas mesmo, vai da sua experiência, da sua vivência, do seu mercado, oportunidades que às vezes aparecem aqui no meu mercado, de repente outras aparecem no seu mercado, cabe a você ficar atento, beleza? Vou trazer exemplos do que eu fiz e que você veja aí com atenção se faz sentido para você. Olha só, quando comecei, eu, obviamente, comecei como corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Isso lá em 2010, final de 2010, né? E ia fazendo ali as minhas captações, fazendo captações. No nosso canal, inclusive, tem aí uma aula sobre captação de imóvel, bem detalhada, com preenchimento da ficha de captação, tudo que você tem que ter atenção aí na hora da captação de imóveis. Com o passar do tempo, eu decidi trabalhar eu era num primeiro momento autônomo, certo? Era autônomo. A minha jornada foi da seguinte maneira. Já num plano B, eu iniciei a sociedade na primeira imobiliária que eu tive. Então, vou botar aqui Imobiliária 01, onde eu era sócio 50%. Então, eu era sócio 50% da imobiliária. Então, já de cara ali, aqui a gente está falando, já num curto espaço de tempo, cerca de 2011 mesmo, já é uma jornada de 2011, eu iniciei essa sociedade com a imobiliária. Eu, novo no mercado, já dei mais esse passo para ter uma imobiliária e aqui outros desafios surgiram, onde eu tinha que montar uma equipe, estruturar uma equipe, dar treinamento a essa equipe, procurar me qualificar enquanto gestor, a parte administrativa. Então surgiram aí vários outros desafios inerentes a essa pauta de ter a imobiliária. Mas veja que o plano B, ele já é maior, esse meu plano B aqui, ele já foi maior do que o plano A, porque eu passei a continuar fazendo vendas como corretor de imóveis, mas eu passei a ter o olhar de imobiliária e montar uma equipe, treinar uma equipe e também ter essa renda a partir do faturamento, logicamente, da equipe. Esse faturamento da imobiliária e aí todos os meses, ao final de todos os meses, a gente tinha, cada sócio, a participação nos resultados, né? Então, o meu plano B aqui foi já para a Imob 01. Olha só, e no meu caso eu vou A, B, C, vocês vão acompanhar aqui. Quando eu decidi sair dessa imobiliária, porque
eu queria realmente conhecer mais o mercado. Eu tinha começado como corretor autônomo, já fui como dono de imobiliária, eu sentia que eu tinha necessidade de conhecer um pouco mais o mercado. Eu precisava expandir a minha mente em relação ao mercado que eu atuava. Eu sentia a necessidade de conhecer os outros profissionais, de conhecer os eventos inerentes à minha profissão, os lançamentos das grandes construtoras do meu mercado. Então, qual foi o meu plano C? O meu plano C foi exatamente passar a ser corretor de uma grande imobiliária. Esse meu plano C, que num primeiro momento pode não parecer maior do que o B, mas como a minha primeira empresa, até por eu ser novo no mercado, a minha capacidade de atingir o meu mercado, de realmente fazer grande diferença, ela era menor. Quando eu passo a ser corretor de uma grande imobiliária, eu começo a conectar com muito mais pessoas, eu começo a ter acesso a negócios maiores e começo também a um aprendizado violento. Então, eu passei aqui mais ou menos, eu acredito que 2 a 3 anos aqui aprendendo mesmo, aprendendo sobre como uma imobiliária grande funcionava, aprendendo a liderar a equipe, aprendendo como fazer um site para a imobiliária, como cuidar dos anúncios, de que forma isso era feito, conectando com pessoas, aprendendo mais sobre captação, sobre atendimento, sobre grandes negócios. Até aí eu comecei a acessar negócios maiores, como eu falei. Bom, depois de todo esse aprendizado, eu vou para o meu plano D. No meu plano D, eu abro finalmente a Alcance Imóveis, já com esse olhar e essa experiência. Isso aqui, a Alcance Imóveis tem a data de nascimento de 25 de fevereiro de 2016. Então, em 2015 ali começa a Alcance Imóveis e ela se oficializa, né, porque demora um trâmite para a abertura da empresa. Enfim, 25 de fevereiro de 2016 o nosso CNPJ está ok. Então ali eu passo realmente a ir com toda a força como imobiliária. Continuo fazendo minhas vendas, mas o foco ali, montar uma equipe, pegar grandes empreendimentos para vender, cadastrar a empresa em grandes construtoras. A minha ideia já passa a ser o foco, não nas minhas vendas, mas na minha capacidade de montar a equipe e de potencializar essas vendas. Eu sozinho consigo fazer um número X de vendas. Se eu tenho comigo 10 corretores, essa capacidade multiplica por 10. Então eu já passei a ter o cuidado ali de cadastrar a empresa com grandes construtoras, de estar credenciado nos principais eventos. Assumimos naquele momento a responsabilidade de vender um produto inteiro no litoral do Piauí. Então foi uma jornada muito intensa. E eu fui além. Passei a partir dos recursos auferidos aí como Alcance Imóveis, eu passei a fazer também, a me portar, além de corretor, além de dono da imobiliária, a me portar como investidor em construção. Então eu passei a fazer uma sociedade onde eu entrava com o capital, aí tinha o outro sócio que tocava as obras e era responsável por fazer as vendas, tocar as obras, aprovar. Eram vendas na época, o Minha Casa Minha Vida. Então esse outro sócio era responsável por rodar todo o sistema, certo? Eu entrei ali como um investidor e aí eu ficava acompanhando todas as planilhas de custo, aprendi muito sobre construção dessa maneira, acompanhando a evolução dessas obras, casas pelo Minha Casa Minha Vida, e tive essa experiência, portanto, como construtor, num papel aí de investidor. O que eu quero trazer aqui para vocês? Corretor, você que está começando, você que é aspirante a corretor de imóveis, você que já está nessa jornada há mais tempo, você precisa ter plano A, B, C, D, E. Você precisa desenhar a evolução da sua carreira.
Você pode ter a experiência de ser corretor sempre, mas você precisa estabelecer, inclusive temporalidade em cada plano deste, para que você possa, primeiro, você está começando como corretor, beleza, você vai aprender, você vai se desenvolver, você vai trabalhar num primeiro momento ou na house de grandes construtoras, que muitas vezes as grandes construtoras têm a sua própria equipe de vendas, ou então você vai trabalhar como autônomo para depois então trabalhar para grandes imobiliárias, que aí você acessa o mercado de uma forma mais completa, certo? O fato é, busque se desenvolver. O que é importante? É estar consciente da necessidade de ir dando esses passos, não se acomodar. Não quer dizer que você precisa evoluir exatamente pelo mesmo caminho que eu fui traçando, não é isso. Pode ser que a sua jornada seja dentro de uma grande construtora, que você entre lá como corretor, daqui a pouco você passa a gerente, se torna um diretor do setor de vendas de uma grande construtora, por que não? Pode ser que a sua jornada seja da mesma forma dentro de uma imobiliária, certo? Que você vai se desenvolvendo e cada vez galgando cargos maiores, funções maiores, ganhos maiores na imobiliária. Mas tenha sempre em mente que você precisa evoluir na carreira e vá investindo o seu dinheiro. Eu apesar de ser corretor, não quero investir no mercado imobiliário. Pode acontecer. Eu não recomendo. Não vai haver pessoa mais capacitada para investir no mercado imobiliário do que você, corretor. Você vai saber primeiro de grandes oportunidades, de grandes tendências, e você tem ali a faca e o queijo na mão para abraçar excelentes oportunidades de investimento, certo? Então, a gente passa a maior parte da nossa jornada se inteirando de oportunidades, de grandes tesouros ali, e aí a gente pega isso e entrega na mão de compradores. Evolua, passe a ser você o comprador de algumas dessas oportunidades, passe a ser você um investidor de alguma dessas oportunidades. Além aqui do plano E, eu já estou vivendo nesse momento o meu plano F. O que é o meu plano F? Meu plano F é Diógenes Moita como um professor que tem o curso para corretores de imóveis. Sim, eu já estou nesse plano F. Eu estou buscando agora estudar cada vez mais, continuar estudando sempre, mas já passando agora para essa fase de sentar e fazer o que eu estou fazendo aqui, que é gravar conteúdo para vocês, mostrar tudo que eu posso em relação à nossa área, e temos também a disponibilidade do nosso curso que chama Corretor 5 em 30, onde a nossa missão é fazer você, corretor de imóveis que está iniciando, ou mesmo que você que já é um corretor de imóveis experiente, mas precisa se capacitar, se atualizar com as novas formas de anunciar, com as atualizações, né, que o nosso mercado está passando. A nossa proposta é fazer com que você consiga fazer 5 dígitos todo mês, certo? Na minha jornada, eu fiz isso, tenho isso devidamente comprovado, com todos os contratos de compra e venda dos quais eu participei, e é por isso que eu me proponho a trazer luz a vocês nesse sentido, de um projeto inicial faturar pelo menos 5 dígitos a cada 30 dias, mas que isso seja o projeto inicial. Já bote no seu coração a visão de que você precisa evoluir. Eu tenho que ter plano A, B e C, e o B tem que ser maior do que o A, e o C tem que ser maior do que os outros dois, tá? Então é isso que a gente precisa chegar nessa reflexão hoje. Isso é muito importante. Eu quero que vocês contem comigo
para essa jornada, para a gente trocar ideia, no sentido, como eu posso me desenvolver mais como corretor de imóveis, como melhorar, como acessar novos patamares aí na nossa carreira, tá bom? E trazer, meus amigos, que durante toda essa jornada vai ser muito importante vocês terem disposição para fazer o que precisa ser feito, ou então vocês não vão dar o próximo passo. Imaginem cada plano desse como um nível a mais de energia que você precisa se dedicar, de estudo que você tem que se dedicar a estudar, de novas pessoas que você vai precisar se conectar para poder acessar esses novos ambientes. Por exemplo, se você quer se desenvolver e vir a se tornar um construtor ou um investidor nessa área, você tem que se conectar com construtores, você tem que trabalhar com muitos construtores e viver esse ambiente, já abrir sua cabeça para esse ambiente e pensar em ganhar não apenas a comissão que no nosso mercado aqui é 5%, mas pensar também em estar no papel daquele que produz o imóvel que vai ser vendido, certo? E aí você ganha comissão e ganha o devido lucro pela produção do imóvel. E para isso eu quero deixar aqui a reflexão com todos vocês. As crianças, eu tenho 2 filhos. As crianças normalmente fazem o que querem fazer. São dominadas, controladas pelo impulso, controladas pela vontade. Sabe qual é a diferença da gente para as crianças? É que nós adultos temos que fazer o que precisamos fazer. Tem que fazer o que precisa ser feito. Eu vou dar um exemplo, meus amigos. Eu me comprometi com vocês a toda terça-feira e quinta-feira, até às 21 horas, subir aula nova no nosso canal do YouTube Diógenes Moita. Pois hoje é terça-feira, dia 13 de junho, e nesse momento são 8 horas e 20 horas, né? 8 horas da noite, 20 horas e 48 minutos. Nós estamos chegando ao final dessa aula e eu vou tão logo terminar, editar esse vídeo e subir essa aula no canal, porque eu tenho o propósito gravado no meu coração, essa visão de que o plano F está ativado, é o Diógenes Moita, professor, trazendo esse curso para corretor de imóveis, esse conteúdo semanal, para ajudar os colegas corretores, os estagiários a corretor de imóveis, aquelas pessoas que têm a aspiração de se tornar corretor de imóvel, a dar os primeiros passos nessa jornada. Porque o que me motivou? Quando eu comecei lá atrás, eu me lembro do pavor que eu senti quando eu fiz minha primeira venda. Quando eu fiz minha primeira venda, eu não sabia o que eu deveria fazer em seguida. A gente já tem aula no canal falando sobre isso. Eu não sabia o que viria em seguida. Ah, vendi um imóvel. Beleza. E agora? Eu não sabia fazer um contrato, eu não sabia o próximo passo, eu não sabia o trâmite cartorário. Eu lembro da minha situação que foi desesperadora. Eu começando, sem conhecer ninguém no mercado, o principal eu tinha feito, que era a venda, e eu não sabia como cuidar dessa venda, desse imediato pós-venda ali, inclusive para consolidar a venda, que é o contrato, e vir a receber a comissão. Então foi com esse sentimento de que, atravessando toda essa jornada, me senti preparado no sentido de transbordar o máximo que eu puder, transbordar com toda a energia, toda essa bagagem, esse conhecimento, e transbordar isso através aqui do nosso canal do YouTube para ajudar quem se sentir aí acolhido por esse conteúdo, né? Que a gente está procurando exatamente acolher mesmo e trazer aqui para essa comunidade nossa. E estou à disposição de todos lá no nosso Instagram, @Diógenes Moita. O Instagram da minha imobiliária é Alcance Imóveis PI, certo? E também aqui no canal do YouTube, vocês podem deixar o comentário, curtir esse vídeo,
se inscrever no nosso canal, que toda terça e quinta nós temos assuntos de muita relevância para o corretor de imóveis que está, repito, querendo começar, ou que já começou, ou que já está há um bom tempo nessa jornada e está achando necessário se atualizar, que é sempre muito importante. A gente fica por aqui, um forte abraço, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário e até a aula de quinta-feira, tá bom? Um abraço, meus amigos!